E se a pessoa que você ama esquecesse de você todos os dias? E se mesmo assim você escolhesse amá-la? De novo, de novo e de novo? Essa é a história de Marcos, um cara que trocou as conquistas passageiras por um amor que precisa ser reconquistado diariamente. Literalmente. Neste vídeo, você vai viver um romance que desafia o tempo, a lógica e até a memória. Vai se emocionar com uma jornada onde o coração sente antes da mente lembrar. Quer saber até onde alguém é capaz de ir por amor? Fica comigo até o final, porque essa história vai mexer com tudo que você acredita sobre relações, presença e escolhas. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Era manhã no Havaí. Mas o cenário parecia saído de um filme. Daqueles que vendem o paraíso com cores saturadas e promessas de liberdade. O sol irrompia por trás das montanhas vulcânicas, alargando sua luz líquida sobre as palmeiras e iluminando o mar como um espelho do céu. As ondas quebravam suaves na areia quente, os turistas ocupavam suas espreguiçadeiras com drinks em mãos, e como todos os dias, lá estava ele, Marcos, veterinário de dia, conquistador à noite, e entre os dois um ícone da ilha para quem estava de passagem. Marcos tinha o tipo de carisma que não se aprendia. Vinha dos gestos, do tom de voz, da maneira como olhava nos olhos, e fazia qualquer um acreditar que era especial, mesmo que só por um fim de semana. Ele conhecia o nome de cada cão na ilha, mas poucos se lembravam das mulheres que passaram por seus braços depois da quarta noite. A vida era leve, como as marés, e ele navegava nela sem se apegar a porto algum. Naquela manhã, depois de atender um chamado de rotina para socorrer um filhote de golfinho encalhado na enseada, Marcos caminhava pela areia com os pés descalços, saboreando um copo de açaí. Sorriu ao ver uma turista australiana que lhe dera um beijo na noite anterior. Ela acenou esperançosa, mas ele apenas devolveu com um gesto contido e continuou andando. Não queria repetir nada. Nem o beijo, nem a conversa. Vai quebrar mais um coração hoje, Marcos? Perguntou Kalani, sua assistente, passando por ele com um cachorro no colo. Só se o coração for de alguém que não sabe que amor de verão não sobrevive ao outono. Ela riu e continuou seu caminho sem notar que algo naquele sorriso dele estava gasto. Marcos caminhou até o trecho mais tranquilo da praia onde os turistas não costumavam ir. Foi quando seus olhos a encontraram pela primeira vez. Lívia. Ela estava sentada em uma toalha simples, sem guarda-sol, sem acessórios extravagantes, vestindo um vestido branco leve que dançava com o vento. Tinha uma cesta de frutas ao lado e o rosto voltado para um caderno de desenhos no colo. Seus dedos traçavam linhas com calma, como quem não tinha pressa de chegar a lugar nenhum. Era a antítese do ritmo acelerado das relações que Marcos colecionava. E isso o fez parar. Por alguns segundos ele apenas observou. Não havia nada nela que gritasse por atenção. E talvez por isso mesmo fosse impossível não notá-la. Ela parecia pertencer àquele cenário, como se tivesse nascido da terra, do mar, do ar que circulava entre os coqueiros. Ele se aproximou, devagar, curioso. Bonito esse traço. Você costuma desenhar o mar? Ela levantou os olhos devagar. Eram grandes, escuros, com um brilho estranho, não de desconfiança, nem de atração. Era como se ela estivesse tentando lembrar de algo que não conseguia. Obrigada, respondeu com gentileza, mas sem sorrir de verdade. E não. Hoje quis tentar algo diferente. Ele se abaixou, olhando para o desenho. Era uma tartaruga, flutuando em um céu noturno. As estrelas ao redor pareciam constelações reais. Você é local? Sim. Que sorte a minha, disse estendendo a mão. Marcos. Ela não a apertou. Apenas olhou e assentiu. Lívia, posso perguntar por que uma tartaruga no céu? Talvez porque ela nunca soubesse onde pertence, nem a terra, nem o mar, nem o tempo. Ele achou poético, e estranho, e completamente fascinante. Você é sempre assim? Assim como? Diferente.
Ela riu pela primeira vez, e o som foi como uma nota nova em uma melodia que ele não conhecia. Mas antes que pudesse dizer mais, ela fechou o caderno, se levantou e se despediu com um simples aceno. Foi bom conhecer você, Marcos. Ele ficou ali parado, assistindo ao rastro dos passos dela sumirem na areia, e pela primeira vez em muito tempo, não pensou no próximo flerte, no próximo número, no próximo nome. Pensou apenas em quem era aquela mulher. E por que parecia que já havia sonhado com aquele olhar antes mesmo de vê-lo. Ela o olhou, como se ele fosse apenas mais uma silhueta entre tantas sob o sol. Nenhum brilho de reconhecimento, nenhuma lembrança. Apenas um olhar educado, porém distante, como quem encara um estranho pedindo informação na rua. E aquilo foi o bastante para que Marcos tivesse certeza. Alguma coisa ali não estava certa. Na manhã seguinte ao breve encontro na praia, Marcos acordou com uma inquietação que não conseguia explicar. Havia algo nos olhos dela, Lívia, que o acompanhou até os sonhos. E não era paixão, não ainda. Era uma espécie de enigma silencioso. Uma peça solta num quebra-cabeça emocional que ele nem sabia estar montando. A praia estava como sempre, viva, dourada, pulsando de turistas e moradores em ritmos distintos. Mas ele foi direto ao ponto onde a vira sentada no dia anterior. E lá estava ela, com o mesmo caderno, o mesmo vestido leve, a mesma postura serena. Marcos se aproximou sorrindo, confiante. Voltamos ao mesmo ponto, disse como quem reata uma conversa de onde parou. Ela ergueu os olhos devagar, e o sorriso de Marcos se apagou antes mesmo de se formar por completo, porque o olhar dela era o mesmo, mas vazio. Ela não o reconhecia. Me desculpa, a gente se conhece? Ele piscou, tentando achar graça, procurando uma desculpa na própria mente. Talvez ela estivesse brincando, ou talvez ele tivesse superestimado a conexão do dia anterior. Sou o Marcos. A gente se falou ontem. Você estava desenhando uma tartaruga no céu. Lívia franziu a testa, tentando encontrar algo na memória, mas logo baixou o olhar, envergonhada. Sinto muito. Acho que você está me confundindo com alguém. E antes que a situação pudesse se tornar mais constrangedora, uma figura familiar surgiu ao lado dela. Um homem mais velho, com os cabelos grisalhos presos num coque e a pele queimada de sol. Seu semblante era de quem conhecia bem o peso do tempo. Vamos, filha, o vento está virando. Lívia assentiu. O homem lançou um olhar breve a Marcos. Não de hostilidade, mas de cautela. De quem já vira aquele cenário se repetir antes. Mais tarde, entre uma consulta e outra no consultório veterinário, Marcos não conseguia se concentrar. O filhote, de gato birmanês que examinava miava baixinho, mas ele mal ouvia. Foi então que perguntou a Kalani, que terminava de higienizar a bancada ao lado. Você conhece uma menina chamada Lívia? Mora aqui, deve ter uns 20 e poucos anos. Vive desenhando na praia. Kalani se virou devagar. A expressão dela mudou do habitual sarcasmo para algo mais sério. Conheço. A filha do seu Ernesto. Aquele senhor que estava com ela? Isso. Ela tem uma condição. Perde a memória recente todos os dias. Literalmente. Marcos parou. O silêncio pesou no ar por alguns segundos. Como assim? Todos os dias? Ela teve um acidente há alguns anos. Desde então, sofre de amnésia anterógrada. Acorda todo dia acreditando que é o dia seguinte ao acidente. Esquece tudo o que viveu nas últimas 24 horas. É como se o mundo dela reiniciasse a cada amanhecer. Ele encostou na parede, o corpo arrepiado. De repente, tudo fazia sentido. A falta de reconhecimento. A forma como ela sorria com leveza, mas como quem não carrega memórias demais. Um coração limpo, intocado a cada novo dia. Naquela noite, Marcos sentou-se diante da mesa da varanda de casa, observando o mar ao longe. O tablet ligado à sua frente exibia uma tela de gravação em branco. Ele hesitou por longos minutos. Então, com um suspiro, apertou o botão vermelho. Oi, Lívia. Eu sou o Marcos. A gente se conheceu ontem, ou hoje.
Ou talvez você esteja me vendo pela primeira vez agora. Sua voz tremeu no início, mas aos poucos encontrou firmeza. Eu sou veterinário. Moro aqui na ilha. E por alguma razão que nem eu entendo direito, você me tocou. Eu não sei como vai ser amanhã. Mas, se você estiver disposta, eu adoraria te conhecer de novo. Todo dia. Ele terminou a gravação e ficou em silêncio. Sabia que estava começando algo que não tinha manual de instrução e que talvez não tivesse final feliz. Mas no fundo também sabia que existem histórias que valem cada repetição. No dia seguinte, com um buquê de flores amarelas nas mãos e o vídeo salvo em um tablet, Marcos voltou à praia. Pela primeira vez na vida, ele não queria seduzir. Queria ser lembrado. A tela escureceu após o vídeo, deixando apenas o reflexo do rosto de Lívia sobre o tablet. Seus olhos ainda estavam marejados. Ela não sabia por que aquilo a tocava tanto. Um estranho falando com tanta ternura, com tanta calma, como se a conhecesse mais do que ela mesma. Mas não parecia invasivo. Não era como os turistas inconvenientes que às vezes tentavam uma conversa superficial. Aquele homem, Marcos, ele parecia sincero. E mais do que isso, parecia esperar algo dela que ninguém mais ousava esperar. Uma escolha. Naquele mesmo dia, ela decidiu segui-lo. Como quem aceita uma aposta sem saber as regras, mas confiando no tom da voz de quem a propôs. Marcos a esperava próximo ao pier, vestindo uma camisa de linho azul claro e com uma flor presa atrás da orelha. Um gesto bobo, mas que arrancou um sorriso dela assim que o viu. Ela chegou com o tablet na mão e um olhar meio perdido, meio curioso. E pela primeira vez, ela se apresentou antes que ele dissesse qualquer coisa. Lívia, disse, tocando o peito com os dedos. E você é... Marcos? Ele sorriu. Um sorriso largo, honesto, quase infantil. Sou. E você acabou de me fazer ganhar o dia. O passeio foi simples. Um piquenique sob a sombra de uma figueira que ele conhecia desde menino. Frutas cortadas, sucos naturais e, acima de tudo, tempo. Tempo para conversar, para rir, para se observar. Marcos evitava repetir histórias, mesmo que ela nunca as tivesse ouvido antes. Ele fazia questão de tratá-la como alguém nova, mas não estranha. Como se a conhecesse de outras vidas. E por que veterinário? Ela perguntou, com os pés mergulhados na água morna. Porque os animais não mentem. E... porque é mais fácil curar um bicho machucado do que um coração humano partido. Já teve o coração partido? Já parti alguns, o que é pior. E agora? Ele hesitou. Agora tô tentando consertar o meu. Ou talvez descobrir se ele ainda bate por alguém. Lívia ficou em silêncio. Não por desconforto, mas por algo que ela própria não conseguia explicar. Uma pontada leve no meio do peito, como uma lembrança apagada demais para ser recuperada, mas viva o suficiente para ser sentida. Mais tarde, no caminho de volta, eles pararam diante de um campo de flores silvestres que floresciam apenas naquela época do ano. Ela se encantou. São lindas. É por isso que eu trouxe você aqui. Elas só duram poucos dias, assim como nossos momentos. Ela o olhou confusa. Nossos? Ele sorriu de leve. Sim, a gente já se conheceu antes. Várias vezes, na verdade. Ela franziu o senho. Ele rapidamente mudou o assunto, apontando para o céu onde pássaros sobrevoavam em formação. E ali vê? Aquilo é um sinal de sorte. Lívia sorriu, como se aceitasse a resposta mágica mesmo sem entendê-la. Ou talvez porque entendesse lá no fundo sem precisar das palavras. No fim do dia, enquanto o sol mergulhava no oceano, Marcos a levou até a porta de casa. Ela segurava uma flor entre os dedos, uma das poucas que colhera no campo. Eu gostei muito de hoje, disse ela encarando o chão. Eu também. Ele fez uma pausa. Mesmo que amanhã você não lembre de nada, tudo bem. Eu vou lembrar pelos dois. Lívia o encarou. Seus olhos vacilaram como se por um segundo ela estivesse prestes a reconhecer algo nele. Uma memória emocional? Um eco de um dia que a mente não reteve, mas que o coração não apagou. Você é estranho? Só um pouco.
mas só porque o mundo tá cheio de gente comum demais. Ela riu. Um riso que pareceu reconfortá-lo. Ele não tentou um beijo. Apenas a observou até que ela entrasse. E então ficou ali, parado na calçada, como quem vigia um milagre pequeno antes que ele desapareça. Na manhã seguinte, Lívia acordou com uma sensação quente no peito. Algo estava diferente. Não sabia dizer o quê. Foi até o tablet e viu um vídeo com o título: Comece por Aqui com carinho, Marcos. Ela apertou o play, e à medida que a voz dele preenchia o quarto, uma lágrima escapou, sem motivo aparente. Ou talvez com todos os motivos do mundo. Porque mesmo sem lembrar do dia anterior, seu corpo inteiro reagia como se tivesse sido feliz. Acordar era sempre igual. O teto branco, a luz filtrada pelas cortinas, o cheiro de café vindo da cozinha. O tempo parecia circular no mesmo lugar, dia após dia, sem nunca avançar de verdade. Para Lívia, cada manhã era um recomeço. Mas naquela, especificamente, algo estava estranho. Não ruim. Só diferente. Como uma nota musical que insiste em soar mesmo depois da melodia ter terminado. Ela sentou na cama, com o coração apertado por uma saudade que não sabia nomear. Foi quando viu o tablet ao lado do travesseiro, com um aviso escrito à mão num papel preso com fita. Confie no que você sente. Aperte o play. O vídeo começou com um fundo de céu azul e coqueiros balançando ao fundo. Marcos aparecia em seguida, sorrindo com uma flor presa atrás da orelha e um leve brilho nos olhos. Não de charme, mas de esperança. Oi, Lívia. Bom dia. Eu sou o Marcos. Nós nos conhecemos ontem. E antes de ontem. E algumas outras vezes também. Mas eu sei que para você hoje é sempre o primeiro dia. E tudo bem. Porque eu estou aqui. De novo. E de novo. E de novo. Ela sorriu, sem saber por que aquele vídeo a fazia sentir que o conhecia desde sempre. Ao encontrá-lo naquela manhã na mesma parte calma da praia onde tudo começou, Lívia não fingiu que lembrava. Mas também não tratou Marcos como um estranho. Apenas sentou ao lado dele e disse: Você é aquele que gosta de repetir os encontros, né? Ele soltou uma risada leve. E você é aquela que faz cada encontro parecer inédito. Dessa vez, ele a levou até uma cachoeira escondida entre trilhas de pedras negras e samambaias selvagens. O som da água caindo parecia lavar os silêncios entre eles. Sentaram-se num pedaço de rocha sob a sombra, com as pernas balançando sobre a correnteza gelada. Lívia tirou do bolso uma folha de papel dobrada várias vezes. Achei isso na minha escrivaninha hoje cedo. Um desenho meu. Mas não lembro de ter feito. Era o retrato de Marcos. Ele segurou o papel com cuidado, como quem toca algo sagrado. Você fez. Alguns dias atrás. E outros desenhos também. Tem uma pasta cheia deles no seu armário. Ela franziu a testa. Eu fico tentando lembrar. Mas é como se tudo escapasse pelos dedos. Só que meu peito reconhece. Às vezes o corpo guarda o que a cabeça esquece. Ela ficou em silêncio. Então disse com um sussurro: Eu sonhei com você essa noite. Marcos parou. A frase o atravessou como um raio de sol depois da chuva. Mesmo sem saber quem eu era, eu só sentia que você cuidava de mim, que me fazia rir, que me esperava mesmo quando eu não voltava. Ele respirou fundo. Queria dizer algo. Queria segurar aquele momento, torná-lo eterno. Mas não podia. Sabia que amanhã tudo recomeçaria. Você quer continuar sonhando comigo? Lívia olhou para ele e, sem sorrir, assentiu com a cabeça. A rotina dele se tornou uma dança invisível. Marcos passou a gravar vídeos mais detalhados, intercalando com áudios deixados pela casa, bilhetes escondidos, até mesmo uma playlist com músicas que ouviam juntos. Ele montou uma espécie de roteiro emocional, como se fosse um filme que Lívia precisava reviver para sentir que ainda havia um enredo acontecendo ali, mesmo que não lembrasse das cenas. O mais impressionante, no entanto, era o modo como ela começou a reagir a ele com mais naturalidade. Não como quem reconhece, mas como quem sente. Os olhos sorriam mais rápido.
As conversas fluíam com menos estranheza. E o corpo dela, gestos, toques, postura, já parecia ter decorado os caminhos até ele. Certa noite, sentada na varanda, ela perguntou: "E se um dia eu lembrar?" "A gente comemora", respondeu ele rindo. "E se eu nunca lembrar?" Ele segurou a mão dela e respondeu sem hesitar: "Então eu vou continuar lembrando por nós dois." Na manhã seguinte, seu Ernesto encontrou um novo desenho deixado por Lívia na mesa. Não lembrava de tê-lo feito, mas estava assinado com data e nome. Era um campo de flores amarelas com 2 bonecos de mãos dadas. E ao lado, uma anotação em letras tremidas: "Se eu esquecer de novo, me leve até ele. Meu coração sabe." Seu Ernesto segurou o papel com os olhos marejados, porque naquele instante teve certeza. Ela estava lembrando sim, do jeito dela, do jeito mais puro. Choveu pela primeira vez em semanas. Uma garoa fina, teimosa, quase silenciosa, daquelas que não molham de imediato, mas insistem até que tudo esteja encharcado sem perceber. Marcos caminhava sob esse céu fechado com um nó no peito que ele também não havia percebido crescendo. Algo nos últimos dias estava mudando, e dessa vez, não eram daqueles sorrisos espontâneos de Lívia que viriam resgatar o equilíbrio das coisas. Nos últimos encontros, ela começara a demonstrar sinais pequenos, quase imperceptíveis, de cansaço. Pequenas confusões no meio de frases, mudanças súbitas de humor, momentos de silêncio que não pareciam mais apenas contemplativos. Marcos, atento como sempre, fingia não notar. Fingir era uma forma de negar. Mas a ilusão se desfez completamente naquela manhã. Lívia escorregou em uma poça fina no quintal enquanto colhia flores para decorar o café da manhã. A queda não foi grave, mas o susto foi o bastante para seu corpo tremer por inteiro. Marcos correu até ela, ajoelhando-se no chão molhado com as mãos em seu rosto. "Lívia, tá tudo bem?" Ela piscou confusa. Depois olhou em volta. Depois para ele. "Quem é você?" Dessa vez, não havia nenhum traço de familiaridade no olhar, nenhum resquício de lembrança sensorial, nem mesmo aquela intuição sutil que parecia atravessar a barreira da mente. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela não sentiu nada. O vazio nos olhos dela atingiu Marcos como um soco invisível. E foi ali, no meio da chuva, com as mãos sujas de terra e o coração acelerado, que ele entendeu. Estava perdendo ela de verdade. No hospital, o diagnóstico foi claro e devastador. O pequeno impacto havia causado uma nova instabilidade nos padrões de memória. A partir de agora, os lapsos poderiam acontecer várias vezes por dia, e não apenas ao dormir. O tempo dela estava se fragmentando. As lembranças que antes tinham um ciclo de 24 horas, agora se dissolviam como areia escorrendo entre os dedos. Marcos ouviu tudo em silêncio. Ao lado dele, seu Ernesto encarava o chão como se tivesse envelhecido 10 anos em poucos minutos. "O que a gente faz agora?" O pai perguntou quase num sussurro. Marcos não respondeu. Só pensava na última vez em que ela o reconheceu. No último, "Você me faz sentir em casa", que ouviu da boca dela. Ele sabia que a partir dali, esses momentos se tornariam mais raros, mais frágeis, mais distantes. Os dias seguintes foram como caminhar num campo minado emocional. Marcos se manteve firme, gravando vídeos com mais frequência, organizando a casa com pistas visuais, criando um cronograma de carinho, flores pela manhã, lembretes no espelho, mensagens de voz antes das refeições. Mas dentro dele, algo se quebrava aos poucos. E pela primeira vez ele começou a evitar o espelho, porque a imagem que via não era a do homem sorridente de antes, era de alguém exausto, frustrado, perdido num amor sem retorno. Uma noite já tarde, Kalani entrou no consultório e o encontrou sentado no chão entre caixas de arquivos, abraçado ao próprio tablet. "Você precisa de ajuda", disse ela suavemente. "Não tem ajuda para isso." "Tem, sim. Alguém para segurar tua mão enquanto você segura o mundo dela." Ele ergueu o olhar. Estava vermelho, mas seco. Já não chorava.
Só sentia o peito latejar. E se ela nunca mais lembrar? E se eu virar só um vulto no fundo da sala? Então seja o vulto mais bonito que ela já viu, o mais constante, o que aparece nos sonhos mesmo sem nome. Na casa de Lívia, enquanto ela dormia no sofá, seu Ernesto abriu uma pasta esquecida no fundo da estante. Dentro, havia dezenas de desenhos feitos por ela. A maioria sem lógica aparente. Linhas abstratas, rostos repetidos, palavras desconexas. Mas entre eles um quadro chamou a atenção. Era uma pintura inacabada. Uma praia vazia com um único homem em pé à beira-mar, olhando para trás. Sobre a areia, um coração desenhado por pegadas. Na manhã seguinte, Marcos não apareceu. Lívia acordou com uma leve tontura, como quem retorna de um sonho agitado. Procurou o tablet. Não havia vídeo novo, nem flores frescas na jarra. O silêncio da casa era um eco inquietante. E pela primeira vez, ela sentiu falta de algo que não sabia o que era. Ela vasculhou a escrivaninha e encontrou um bilhete, antigo, assinado por ela mesma. Se você esquecer dele, procure o campo de flores. Ela não sabia quem era ele, mas o peito doía. E mesmo sem entender por quê, ela colocou o bilhete no bolso e saiu. Porque o amor às vezes sopra onde a memória falha. O campo de flores amarelas se estendia como um cobertor de luz sobre a terra encharcada. Era o mesmo lugar onde Lívia já estivera tantas vezes, embora não lembrasse. Mas naquele fim de tarde, com os pés sujos de areia, a roupa amassada e o coração estranhamente acelerado, ela estava ali por impulso, ou por instinto, ou por alguma força invisível que a fazia procurar por algo, ou alguém, mesmo sem saber o que exatamente havia perdido. O bilhete estava no bolso, amarrotado. Ela o leu pela quarta vez enquanto o vento bagunçava seus cabelos. Se você esquecer dele, procure o campo de flores. Ela não sabia quem era ele, mas o vazio dentro do peito, aquele silêncio, desconfortável, aquela saudade sem imagem, era tudo o que ela precisava como prova. Alguém fazia falta, e a ausência doía como uma ferida sem ponto de origem. Foi ali que ela encontrou entre as flores uma pequena estaca de madeira com uma fita azul amarrada na ponta. No topo dela, um envelope plastificado com seu nome. Lívia. Com amor. Suas mãos tremiam ao abrir. Lá dentro havia apenas uma folha impressa com poucas palavras. Siga as setas. Eu preparei um lugar onde o amor não precisa de lembrança para continuar existindo. Meia hora depois, ela chegou à antiga garagem da casa de seu pai. Mas agora, transformada. O ambiente estava tomado por cores, sons e detalhes que tocavam os sentidos. Penduradas nas paredes, estavam fotos dos dois em momentos que ela não lembrava, mas que o coração reconhecia. Em uma das estantes, uma sequência de cadernos com seu nome, desenhos de Lívia. Ao lado, uma pequena TV com um letreiro colado em papel craft. Pressione o play, é nossa história. Ela sentou-se, o coração descompassado. O vídeo começou com imagens de paisagens que ela conhecia, mas agora pareciam novas. O campo, de flores, a praia, a cachoeira escondida, a varanda da casa iluminada por velas. Em todas elas havia ela e ele, Marcos. Sua voz narrava tudo com calma, sem pressa, como quem recita poesia. Você me conheceu muitas vezes. E todas elas foram especiais. Não porque você lembrava de mim, mas porque cada dia ao seu lado era como viver um primeiro amor novo, puro, incontaminado. Eu não precisei que você lembrasse, porque eu me lembrava por nós dois. E porque você sentia, e sentir, Lívia, é mais profundo do que qualquer memória. Imagens, dos dois brincando com um cão resgatado, dançando de forma desajeitada sob a chuva, pintando o mesmo quadro em silêncio. Talvez um dia você se lembre, talvez não, mas isso nunca impediu que eu te amasse, porque amar você se tornou minha forma de existir. E se esse for o último vídeo que eu gravar, que ele te conte isso. Você me ensinou que o amor verdadeiro não precisa ser lembrado, só precisa ser vivido. Quando o vídeo terminou,
Lívia estava em prantos, mas não era tristeza. Era algo mais intenso. Um reencontro emocional com uma parte dela que havia estado em silêncio por tempo demais. Foi então que ela ouviu a porta abrir devagar. Marcos entrou, sem dizer nada. Ele parou à porta, hesitante, como quem teme ter ido longe demais. Ela o olhou por longos segundos e algo em seu peito explodiu em calor, em um reconhecimento sem nome, sem lógica. Ela caminhou até ele e o abraçou forte. Forte como nunca antes. Eu não sei porquê, mas eu precisava de você aqui, sussurrou ela. Tudo me trouxe até você. Ele a envolveu em silêncio, com os olhos fechados. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava explicar nada. O corpo dela dizia tudo. Nos dias seguintes, Lívia escolheu ver o vídeo todos os dias. Não porque precisava, mas porque queria. Passou a gravar áudios curtos para si mesma. Começou a escrever em um diário. E uma tarde, após acordar, confusa, encontrou um lembrete preso ao espelho. Confie no que sente. Ao lado, um desenho dela mesma com Marcos de mãos dadas. Ela o desenhou sem lembrar, mas amava com a certeza de quem nunca o esqueceu de verdade. Uma manhã, enquanto Marcos fazia café, encontrou um bilhete deixado por ela na varanda. Se um dia eu lembrar de tudo, espero que você ainda esteja aqui. Se eu esquecer tudo de novo, espero que nunca pare de voltar. Ele sorriu, guardou o bilhete no bolso e preparou 2 xícaras, como fazia todos os dias. Porque o amor deles não era sobre memória, era sobre escolha, sobre presença, sobre ficar. Mesmo que fosse necessário voltar do zero, quantas vezes fosse preciso. O amor verdadeiro, aquele que atravessa o tempo e desafia a lógica, raramente é perfeito. Ele não depende de memórias intactas, de promessas eternas ou de finais previsíveis. Às vezes o amor é uma repetição silenciosa, uma presença constante diante da ausência. É acordar todos os dias com a coragem de recomeçar do zero, mesmo sabendo que pode não haver garantias, porque amar alguém que esquece é, na verdade, lembrar o tempo inteiro o que realmente importa, estar presente. Amar de verdade é resistir, é repetir sem esgotar, é entregar, mesmo sem retorno imediato. E se existe algo mais profundo do que ser lembrado, é ser sentido. Sentido a cada toque, a cada gesto, a cada flor deixada na janela. No fim, a memória pode falhar. O corpo pode se cansar e o tempo pode apagar detalhes. Mas aquilo que é vivido com o coração, isso não se esquece. Não importa se o mundo reinicia toda manhã, se os nomes se perdem no vento, ou se as histórias precisam ser contadas 1000 vezes. Quando o amor é real, ele não precisa ser lembrado. Ele apenas é. E mesmo se tudo se apagar amanhã, o amor ainda encontrará um jeito de voltar. Nem que seja pela 1000ª vez. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.